Boa tarde, professor. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, né? Estou conectando aqui, estou ajustando aqui as coisas que eu estou sem o fone. Estou sem o fone só. Ok. E aí, tudo bem? Camisa Como do é que grau. foi? Como é, Pedro? Estou aqui com minha camisinha do grau. Também estou com a minha, ó. Aí, ó. Cadê Geisa? Boa tarde. Olá, boa tarde, Mayara. Tudo bem? Tudo. Geisa está ali carregando dela, né? Está só rodando ali a internet dela. Rafa botou no grupo que não vai poder aparecer hoje não, professor. Quem? Rafa botou no grupo que não vai poder aparecer hoje não, porque ele está trabalhando. Ok. Tranquilo. E aí, professor, já a aula vai ser de quê? Tô olhando agora, vai. Deixa eu ver se vai ser isso aqui. Estou olhando agora do meu material, qual é a aula que eu vou ministrar, né? Acho que a gente fala um pouquinho sobre segurança do paciente, tá? Aham. A gente fala sobre segurança do paciente dentro do hospital. Tranquilo? Beleza, professor. Como a gente só tem tempo de uma aula, não adianta colocar outra. Geralmente na sala de aula eu dou essas duas aulas, sabe? Aham. Não dá tempo. Professor, a matéria Fundamentos é baseada só em, deixa eu ver aqui, 90% prático, né? 90% prática, exatamente. Eu tenho ali 90% da prática dessa disciplina, né? E o resto Aham. é aula teórica, né? Só que a gente está ali levando 40 minutos, né? Então, praticamente, eu não consigo ir muito além. Estou pensando em estar marcando vocês um terceiro tempo, para que a gente não perca dias de prática em virtude de perder dias de teoria, né? Tipo É. assim, eu faço 2 tempos, aí crio um terceiro tempo no mesmo dia, porque cada dia que eu diminuo o conteúdo dado e aumento o tempo de teoria, eu diminuo o tempo de prática, e aí não é legal, né? Então, eu estou precisando incluir um terceiro tempo ali, para a gente estar finalizando mesmo a teoria o mais rápido, já fazer a prova e aguardar a prática em laboratório, tá certo? Aham. Entendi. Então, a nossa aula vai ser anotação, registro, evolução da enfermagem, que não é segurança do paciente, tá certo? Que eu tinha falado? Aham. Que eu fui na 4, aí eu vi que eu não dei a aula 3, eu dei a aula 2, que foi a admissão. Vocês fizeram atividade, quem está aí presente, e estou aqui conversando, esquecendo de admitir o povo. Eu vou. Ó, estão pedindo para você aceitar na sala aí, professor. Pois é, eu estava olhando, procurando a aula, terminei esquecendo, mas já fiz isso aí agora. Só G que está dando aquela segurada ali, ela está conectando. Fala aí. Eu só vou enviar minhas atividades tudo hoje de noite, tá certo? Tá certo? Tranquilo. Opa. Tem um efeito. Fala, G. Ei, diga, bora, Geisa. Oi, Oh, boa tarde. Aqui é um tapete aqui, ó. boa. Olá, boa tarde. Peraí, deixa eu ver. Peraí, professor. Eu estou com a camisa do grau. Eita, que crime! Eita. Eu estou com a camisa do grau. Gente, cheguei da rua agora, estava comprando bugiganga para dentro de casa, né, para o meu apezinho. Aí, peguei a camisa, saí procurando dentro do guarda-roupa, não ajeitei nem os cabelos, mas tudo bem. Tá linda, Ninguém- tá linda. Tá jeitosa. Pessoal, vocês sabem que... Ô, Pedro e Daniel, né? Oi. Vocês sabem que mulher, elas conseguem comprar muita coisa com dinheiro, porque a gente homem não consegue, né? É impressionante. Professor, eu Muito tive que dado. sair correndo da loja, porque senão eu ia sair com o cartão estourado, porque dá vontade de comprar tudo. Pessoal, Oi? então vamos Quem lá, tá né, todo mundo com a gente? camisa do grau hoje, professor?
É, O Daniel tá parabéns aí. contando. Cadê tu, Daniel? É o quê, Pedro? Peraí. Cadê tu, Deixa. Daniel? Abre aí sua Oi? câmera pra gente. Abre aí sua câmera pra gente ver se tá com a camisa do Abra Cadê a aí, Grêmio. câmera? Daniel. A roupa do grau eu vou botar ainda. Ainda vai botar, É. então você coloca no segundo tempo. Aí, Olha aí. aí é triste, o cabo acordou Sonhando, hein? agora, olha a cara. Não, quem tá com a roupa do grau é ela. Pronto, Ah, já conta ponto, né, Esther? É, tem que ser assim, a pessoa dorme e já acorda pronta. Oxe. Como é que é? Como é que eu vou botar aqui? até a Suiane tá com a camisa do Grau hoje, tá todo mundo direitinho. Olha, é a segunda vez que eu visto a camisa do Grau. A segunda vez. A foto vai como hoje, vai ficar bem bonitinha. Ai, Infelizmente, eu não tenho nada para comer, viu? Eu posso até Oh, meu ir, Deus. eu posso até ir ali na vendinha comprar 2 pipocas, mas eu tô com vontade de comer doce. Pedro ficou responsável pelo o lanche hoje, não foi, gente? Homem, eu pedi um açaí ontem que minha Pedro, glicose você disse subiu que lá ia em comprar o cima. lanche Esse hoje. Pedro é guloso, porra, nós lá do lado da Honda, o bicho compra logo uns 15 salgados de uma vez. Pô, mano, mas é uma coisa que eu sinto mais falta, vê se lá do Grau, é esse salgado. Sério mesmo. Eu acho que a Professor, mulherzinha do quando a gente grau- voltar, Ei, eu vou na moral, eu acho que a convidar o mulherzinha senhor do pra grau gente ir faliu aí por causa lanchar da- junto. Beleza. Show de bola. A Lá gente no vai posto do Grau lá não no... tem condições. Não tem pastel de forno melhor do que aquele dali, não. Pessoal, então vamos lá. A gente vai iniciar agora a nossa aula, tá? Relacionada à anotação de enfermagem, tá? A partir de agora, na disciplina de fundamentos e na disciplina futuras, vocês vão ter que estar empregando essa habilidade da anotação de enfermagem, como requer o exercício profissional de vocês, tá certo? Tá perto aqui no chat. Tá bom, gente? Agora. Tá. Professor, a gente não vai usar a apostila, não, né? Olha, se você observar essas aulas que eu estou dando, elas têm na apostila de vocês, tá? Mas eu sempre disponibilizo ali, não é isso? Tá bom? Então, vamos lá. F15 está entrando como F15, tá? Então, pessoal, quem não entregou a atividade de ontem? Eu, dá tempo que eu envio. Pronto, Eu tranquilo. também. Ok. Eu vou enviar tudo de noite, professor, como eu já disse. Tá bom, então. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre a anotação de enfermagem, tá? E aí, essa anotação de enfermagem requer algumas premissas ali que o profissional tem que estar executando para colocar no prontuário do paciente, tá certo? Então, tem também a comunicação escrita na enfermagem, né? A principal forma de comunicação escrita na enfermagem são os registros de enfermagem, as anotações de enfermagem e a evolução de enfermagem, tá certo? As quais devem ser realizadas no prontuário do cliente. Lembrando que, por exemplo, quem faz uma evolução de enfermagem é o enfermeiro, tá certo? E aí o técnico ele faz a anotação de enfermagem, tá? E às vezes cai ali em concurso perguntando justamente isso para o técnico, né? De quem é a competência da evolução de enfermagem ou aonde se dá a competência do técnico, né? Aí ele bota lá a alternativa, evolução de enfermagem, anotação de enfermagem, tá? Ele sai dando ali as informações e é de competência do técnico de enfermagem executar a anotação de enfermagem, tá certo? O que é um prontuário, né? Prontuário é um documento institucional com reconhecimento... Desculpa aí, só o vento aqui. Deixa eu encoxar aqui a janela, tá ventando bem hoje. Aí, interfere na minha voz. Então, vamos lá. Aproveita aí e já liga o ar-condicionado. Eu estou na salinha de estudo, e aí o ar-condicionado não tem aqui, não. Aqui tem Professor, aceita eu? Oi? Aceita eu aí? Aceito na hora. Não apareceu aqui, é por isso que eu não vi. Show. Valeu. Entrou, Esther? Vou esperar pronto. Professor, eu Oi. queria tirar uma dúvida. Sim, sim. Por exemplo, eu
ter aquela emergência em enfermagem, sabe? Sim. Aí já saiu a conta tudo direitinho, deu lá aprovado e tudo, mas eu queria saber mais era se... Aí quando voltar, como é? Paga de novo ou faz só uma revisão? Não, você fez comigo, não foi? Foi. Isso. Quando você voltar, Luana, aí a gente vai fazer a sua semana prática, de aula prática, tá certo? De fazer o atendimento à vítima ali na prática, tá bom? Mas Ah, tá bom. aí também é o mesmo caso que vai acontecer com fundamentos, tá? Você conclui a parte teórica que você concluiu de emergência, mas depende da prática. Então, a sua disciplina está em andamento para você finalizar ali com a prática, tá? Como vai ser com fundamentos também, se porventura a gente... Professor, Oi. professor, essa disciplina que a Luana está falando, eu perdi, não teria como eu fazer, não? Não teria, porque ela não está mais disponível a parte prática, né? Foi prorrogado as aulas no EAD para quem não terminou concluir, que fez a prova, tá certo? A prova dessa disciplina foi dia 31 de julho. Mas aí você pode estar conversando com o Marcelo e ver se ele autoriza, tá ok? Para mim é indiferente. Certo. Né? Assim, porque assim, eu queria, já que eu estou fazendo a EAD, levando a sério, assim, fazendo direitinho, eu queria recuperar as que eu não fiz, entendeu? Ok. Não tem que ficar... Pronto, abra um chamado lá para Marcísio, G. E aí você abre o chamado para... Você abre o chamado lá para Marcísios e comunica a ele, já que foi prorrogado o período das aulas EADs, se você pode estar executando ela agora nesse momento, mas que você não executou a prova. Ele que vai dar o parecer no final, tá bom? Pronto, se ele autorizar, a gente marca um dia de prova, tá bom? Ok. Ok. Obrigada, professor. De nada. E aí, Luana, estás aonde hoje? Eu tô dentro do carro. É porque eu não tinha trabalho. Tem que ter um professor para E as estudar. crianças estão onde? Estão lá dentro de casa com minha sobrinha. Meu Deus. Então vamos lá, gente. Vamos lá, o prontuário. Né? Dentro do meu prontuário ali, eu vou ter o quê? É um documento institucional, com reconhecimento legal, tá certo? Composto por vários impressos, tá? Produzido pela equipe multiprofissional. Quem é que compõe essa equipe multiprofissional? Tá? A composição dessa equipe multiprofissional é ali o médico, o enfermeiro, tá? O técnico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o nutricionista, tá certo? Então, essa equipe multiprofissional, ela tem contato com esse prontuário e tudo que ele vai ser prescrito ali para aquele paciente vai estar inserido naquele prontuário, tá certo? Até mesmo a nutrição desse paciente vai estar com a linguagem da nutrição, o padrão ali que foi determinado pela nutricionista, ok? Sobre as informações relacionadas ao cliente, tá? Qual é a função? Qual é a função do prontuário? É um instrumento utilizável em caso de reivindicações, tá certo? Porventura o paciente venha se queixar de alguma coisa ou algum familiar, o prontuário está ali como prova de seu atendimento a nível hospitalar, tá certo? Auxilia na qualidade dos serviços prestados e na coleta de dados para fins estatísticos, tá? Continuidade e a verificação do estado evolutivo dos cuidados de saúde, meio de comunicação compartilhada entre todos os profissionais, equipe de saúde, tá certo? São todos esses profissionais e etc. Então, qual é a minha função do meu prontuário ali, resumindo, né? Eu conter as informações de forma geral e completa do paciente, tá certo? Nada de resumo da vida do paciente no prontuário, ele não pode existir um resumo, tá? E quanto mais você, a partir de hoje, como profissional da área da enfermagem, como profissional da área da saúde, quanto mais você escrever no prontuário do paciente, melhor será para você, tá certo? Né? E aí, dentro desse registro de enfermagem, tu vai encontrar o quê? Né? Existe evolução ou anotação de enfermagem, que são realizados pelo profissional de enfermagem, que assiste diretamente ao cliente, tá certo? Deve conter informações concretas, tá? Nesse prontuário. Eu vou colocar informações concretas. O que são informações concretas, professor? São informações que de fato ocorreram e não a que estão prestes a ocorrer, tá? Então, são informações já acontecidas.
concretas e claras sobre os cuidados prestados ao cliente e sobre as observações realizadas durante a prestação do serviço, tá certo? Então, sempre que eu for executar qualquer procedimento no paciente, eu executo e depois eu anoto, tá? Eu nunca posso anotar e depois executar, não, tá bom? Porque pode acontecer da pessoa, tipo, ir fazer, aí anotar, aí ir fazer ainda, aí quando do nada acontece alguma coisa no meio do caminho, a pessoa esquece, né? Exatamente, Luana, né? Isso mesmo. Acontece o quê, né? Muitas vezes chegam lá, opa, o paciente foi a óbito, chegou lá no leito do paciente, ele está lá morto, né? Como é que você executou, disse que fez uma coisa no horário, chegou lá, o paciente já está parado, né? Ou se não, o paciente se recusa, né? Opa, o paciente tem todo o direito de se recusar, tá certo? Ele não quer hoje tomar medicação, não quer tomar aquela medicação prescrita. Se ele se recusar, você não é o dono do paciente e não vai, você vai tentar convencê-lo, mas obrigar e fazer contra a vontade do paciente não pode, isso é ilegal, tá certo? Então, por isso que eu não posso anotar antes, né? Tá certo? Isso mesmo, Ana. Esse entendimento faz sentido. Então, na evolução / anotação, só pode conter aquilo que se vê e nunca informações subjetivas, tá? De quem escreve, né? Ah, eu acho que o paciente evacuou, né? Provavelmente o paciente evacuou. Ou, provavelmente isso não existe, tá? Dentro de um prontuário ele não pode existir. Você vai ser cassado, seu Corém vai ser cassado no primeiro momento que esse prontuário bater no judiciário por questão familiar, tá certo? Como julgamentos ou conclusões tiradas de um acontecimento, tá? Como registrar? Primeiro passo, conjugação do verbo no particípio, tá certo, pessoal? O que diz o verbo no particípio? Ele diz ações concluídas. Então, a partir de hoje, vocês sempre quando for relacionar o paciente, vocês vão estar colocando essa conclusão na ação no particípio, né? No português quer dizer o quê? Né, gente? O que quer dizer ação no particípio? Alguém se lembra do português? Pedro lembra. Ó, Pedro lembra? Olha aí, Pedro. Eu tô meio esquecido aqui, mas tô buscando lembrar. Tá. Então, enquanto você vai buscar lembrar, eu vou falando. Então, veja bem, pessoal, uma ação no particípio é aquela ação que ele me retira o gerúndio. Se lembra lá? Por exemplo, no DO, muito bem, Luana. Trabalhado, né? Aqui é um tempo no particípio. Eu não posso nunca colocar trabalhando, tá? Ó, hipoteticamente, né? Daniel lá resolve colocar no prontuário do paciente, né? Administrando intramuscular, né? Administrando, voltarei intramuscular. Tá? No caso administrado, né? É isso. Aí, se porventura, né? Quando eu coloco administrado, voltarei intramuscular, eu entendo o quê? Que a ação foi concluída, né? Concluída. Agora, eu coloco lá, administrando, voltarei intramuscular. Essa ação, ela sempre está no presente, sempre está sendo a ser executada. Então, quando for amanhã que o Pedro for ler o que Daniel escreveu no prontuário, ele vai entender que Daniel está desde ontem até hoje fazendo a intramuscular, né? É verdade. Então, eu nunca posso usar o gerúndio, tá, gente? A gente vai massificar isso na prática, que a gente vai fazer muita anotação de enfermagem quando entrar em semana prática, no período prático, tá? É respeitar a ordem lógica de compreensão, tá? Textual, em relato escrito, tá certo? Eu tenho que ter o início, meio e fim, tá? Como assim, professor? Vou ter o início, meio e fim, né? Vamos lá, pessoal. Sempre quando a gente vai fazer uma anotação de enfermagem, tá? É muito importante que a gente comece essa sequência falando de quê? Do início. Mas quando eu olho para o paciente, o que é o início do paciente? É a cabeça, tá? Né? Opa, presença de seborreia, né? Presença queda de alopécia, que significa queda de cabelo, despus olhos, pupilas isocóricas, tá? Nariz, né? Boca, nariz, sonda nasogástrica, está passando pelo nariz a sonda, né? Boca, tá? Aí tórax, braço, pernas, tá certo? E não vou colocar lá, né? Paciente em seu terceiro dia de internação hospitalar, né? Apresentou evacuações
cruz, 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 /3, /4, perdão. Cruz, 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 /4, me remete à quantidade de fezes, tá certo? Então, se ele tem 3 cruzes, /4, ele está dizendo que ele evacuou bastante. Tá? Aí, opa, como é que ele iniciou a anotação de enfermagem já falando da região anal, se ele nem falou da cabeça, né? Aí depois ele termina de fazer isso, aí fala, paciente ingeriu a dieta, citou a dieta bem. Então, ele faz uma miscelânea ali, naquela sequência cefalopodálica, tá certo? Então, ele tem que seguir a sequência. Isso é café, Pedro? Esse café. Tá, pessoal? Então, ele tem que seguir essa sequência cefalopodálica, tá? Eu vejo tudo, tá, gente? Quando vocês estão vendo só uma coisa, eu estou vendo tudo. Eu vejo o slide, vejo vocês tudinho. Então, vamos lá, né? Então, vamos respeitar assim. Mesmo o vídeo da gente fechado, você não vê? Não. Fechado eu não vejo nada, não. Ixi, aí requer muita coisa, né? Aí já é o FBI, né, gente? O FBI. Caramba! Aí já é o FBI. Mas vai que o sistema permite, né, professor? A gente tem que estar... Tá ligado? Olha, ela tá fazendo alguma coisa de ruim aí, viu, professor? Com a câmera desligada, viu? Então, não, eu tô só aqui. Pedro, bora? Não, professor. Oi? Pode falar. Ei, Pedro, bora? Não, é porque eu tô com tanta vontade. Eita, que crime! Porque, menino... Eita. Que tortura, não, Pedro? Não é? Isso aí é uma tortura, Como é que é a viu, Daniel? história? É Daniel ali mostrando, né? Daniel mostrando um pedaço de bolo ali com chocolate. Acho que é bolo, né? Fala, Gi, continua. Não, é porque quando você está falando aí com relação ao hospital, aí dá uma vontade, professor. É como se a gente, quando você fala, é como que eu estivesse dentro de um quarto com os pacientes. Uma coisa interessante, porque eu tive uma experiência de 11 dias no Dom Fredo e eu fiquei apaixonada pelo trabalho, entendeu? Aí é isso que nos inspira, né? E quando é isso mesmo, Geisa, né? A gente vai, justamente é o estágio que vai adaptar essa prática, né, de inspiração e de vocação do candidato, do aluno. Dúvida. Oi. Sobre a anotação tipo, da caneta, no caso. Eu não soube explicar direito por que a caneta vermelha de noite e a caneta azul preta. Eu sei o motivo, que é por segurança, mas eu não sei explicar direito. O senhor vai falar sobre isso? Quem foi que... não, teve uma professora que falou sobre isso. Geisa, tu se lembra de quem foi? Acho que foi Elza. Eu acho que foi Elza, né? Eu acho que foi Elza. Foi, eu me lembro. Bem direitinho ela falando isso. É que uma diferencia o horário da outra, né? No tocante mais importante ali, a gente vai estar diferenciando, identificando quem foi o profissional que executou aquele procedimento, tá certo? Então, quando a gente identifica as cores da caneta ali, né, a caneta azul, a caneta preta no turno diurno e a caneta vermelha no noturno, mas para a questão de identificar ali quem foi o profissional que está executando aquele procedimento, quem foi, né? Porque a assistente de enfermagem é 24 horas, tá? E aí, quando pontuar ali para ler, já se identifica ali que a equipe que fez aquele procedimento ali que está a ser questionado, tá? Foi a equipe da noite. Então, já busca essa equipe da noite para se encontrar, fazer uma buscativa, né? E chamar para alguma coisa, tá certo? Ou para... né? Mas eu vou falar mais à frente também, tá? Isso mesmo, Suiane. Carreirinho está pedindo para entrar. Então, vamos lá, né? Não esquecer de respeitar essa sequência cefalopodálica nunca, tá, gente? Falou em anotação de enfermagem, lembre-se de começar de forma lógica da cabeça para os pés, tá? Registrar de forma atenta, tá certo? Registrar as ações e fatos assistenciais realizadas de forma fidedigna à realidade, tá certo? Né? Eu não posso imaginar e nem criar coisas na minha cabeça e colocar ali para o paciente, tá? Essa anotação de enfermagem ela é vista por toda a equipe multiprofissional, tá certo? O médico precisa ter informações que você colocou no prontuário, mais ninguém. E aí, se eu começar a imaginar a historinha em quadrinho no prontuário do paciente, né? Esse paciente não vai ter um bom resultado ali com relação às condutas que vão ser tomadas no outro dia
pelo médico, pela enfermagem, pelo fisioterapeuta, tá? Então, eu só executo no prontuário o que de fato foi evidenciado, tá certo? Ah, mas eu não tenho nada para fazer com esse prontuário desse paciente, eu vou já botar aqui algumas coisas do outro paciente nele. Não pode, tá? Registrar assistência livre de opiniões próprias e preconceitos, tá certo? Então, eu vou registrar aquele de uma forma central, sem impor nenhuma opinião ali minha. Imediatamente após a assistência prestada, eu executo esse prontuário. Por quê? Eu primeiro executo e depois eu anoto, e eu não posso deixar para mais tarde, porque eu vou terminar esquecendo, tá certo? Aí vem outro procedimento de outro paciente, ou de outro, e você vai terminar esquecendo que você fez aquele procedimento naquele paciente. Terminou, bota no prontuário. Retratar a assistência na sequência exata, tá certo? Bom, o que eu fiz naquele horário foi isso, não paciente, por exemplo, paciente primeiro tomou banho no leito e depois tomou café, eu vou botar no prontuário. Paciente aceitou a dieta, em seguida realizado o banho no leito, quando na verdade o que você fez foi ao contrário, né? Então eu tenho que botar essa sequência do que foi executado. Descrever sem omissão a assistência prestada, tá? Não tenha pena de colocar o que de fato você prestou, tá? Às vezes você não precisa economizar palavras, tá certo? E, em hipótese alguma, não há necessidade de você economizar palavras ali nessa anotação de enfermagem. Sempre eu falo para o aluno, vocês quando estiver trabalhando, vocês vão ver a quantidade de processo que chega judicial chamando a equipe para ir para o Tribunal de Justiça. E geralmente o juiz convoca, sabe quem? Quem deixou mais dúvida no prontuário. Tá? Ele pega lá o prontuário do paciente e começa a analisar, porque no judiciário tem a equipe, tá? No judiciário tem o enfermeiro, tem o médico que trabalha só para traduzir para o juiz as terminologia e o prontuário ali do paciente. Então ele vai dizer assim, não, esse funcionário aqui, ó, fez isso, ele é indicativo de ser chamado para ser ouvido. E aí geralmente o juiz só chama aquelas pessoas que deixou a desejar aquele prontuário, tá certo? Não fique pensando que quando você chegar no judiciário, você vai dizer assim, eu lembro de tudo. Não vai lembrar, gente, sabe por quê? Porque quando o judiciário chama, ele vai chamar você do paciente que aconteceu em 2015, você está em 2020. Se você não anotar tudo no prontuário, você não vai recordar mesmo, não tem condições de você recordar de um paciente que você atendeu em 2015, hoje, né? E aí termina você ali correndo o risco de estar respondendo então um processo ali, um inquérito e abrindo uma sindicância, né, no Corém, devido à ausência de informação que você deixou de prestar naquele prontuário, tá certo? Então, de forma geral, e como dica, não deixem de anotar tudo que você executa nesse paciente, tá certo? Para a sua segurança, né? Seguir os preceitos éticos e de responsabilidade, tá certo? E respeitar a ordem cefalopodálica, tá? Né? Quais são as recomendações gerais para o preenchimento desse prontuário? Opa, vou lá, tem alguém falando. Eu parei, gente, que tem alguém falando no chat, pode ser que tenha precisado de alguma coisa. Não, professor, foi Esther avisando que Daniel caiu, mas vai entrar de novo. Eu já aceitei ele. Já entrei. Já aceitei ele, foi. É que só chega, se você avisou bem antes, Esther, chegou para mim agora, sabe a mensagem? Então, né, quais são as recomendações gerais, né? Deve ser precedido da data e hora, tá certo? Eu tenho que colocar a data e eu tenho que colocar a hora, tá? Conter a assinatura e identificação do profissional ao final de cada registro. O que é mais impressionante é que esse slide aqui, gente, ele tem tudo que vai nos relacionar com uma anotação de enfermagem. E aí, no primeiro dia que o aluno me entrega a anotação de enfermagem, praticamente eu devolvo ela toda de volta para ele refazer. Porque eu pergunto, ou ele perdeu a aula, ou ele não leu o slide antes de poder fazer a primeira anotação para organizar a ideia na cabeça, tá certo? Então, deve ser precedida de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional ao final de cada registro. Como assim, professor? Então, vamos lá. Você vai fazer o seguinte, né? Opa, vai ter falta 10 minutos para terminar. Você vai colocar lá, né? Data. Hoje é que dia, gente?
Hoje é que dia? 6. 6, obrigado. Ó, você vai colocar lá 6/8, tá? Tem que colocar o ano, né? De 2020. Aí, por espaço, 14, 15, 30, tá certo? 15, 30. Aí você vai e transcreve de forma cefalopodal com a informação do paciente. Lá no final você tem que colocar, tá? Técnico de enfermagem Pedro, tá certo? Corém, número tal, tá? Por quê? Porque você pode optar. Alguém quer falar? Não, tá bem de boa. Ok. Então, você vai colocar, porque você tem que colocar por extenso, porque muitas vezes o seu carimbo, ou você não trouxe, e tem hospitais que não exigem, não quer, em hipótese alguma, que você faça isso. Ele quer que você carimbe, tá? Ele quer que você bote só a sua assinatura lá e carimbe, porque no carimbo vai ter todas as informações, né? Quem é o profissional, qual é o cargo e qual é o número do Corém. Por exemplo, o Hospital do Coração é um, tá, gente? O Hospital do Coração, ele quer que o profissional carimbe. Ele não quer que o profissional bote lá. É técnica de enfermagem, Suiane, Corém número tal, né? Ele ali, ele chama a atenção e recebe a advertência, tá? Mas nos demais hospitais não, pode colocar por extenso que é válido e assina no final. Então você tem que colocar seu cargo, técnico de enfermagem, seu nome, seu Corém e você tem que assinar rubricando, tá certo? Porque ali a prova foi você que escreveu isso do paciente. Não quando chegar daqui a 5 anos, eu não escrevi isso não. Né? Então, ali tem que estar comprovando tudo com esses dados, tá? Ninguém vai pegar o seu Professor, Corém. Oi, além de botar o nome, tem que assinar. tem que assinar. O seu nome, eu posso colocar seu nome por você, né? Isso, por exemplo. Eu vou lá, faço uma anotação de enfermagem, aí eu vou lá e coloco seu nome. Maiara, técnico de enfermagem, Corém 1507/8, né? Hipoteticamente. Aí o que acontece? Não tem assinatura. Como é que você vai comprovar que de fato foi você? Pela letra. Mas a assinatura, só quem pode fazer sua assinatura é você mesmo, não é isso? Sim. Tá certo? Tá. Fique atento para essa informação ao final do prontuário. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Se cair, a gente retoma na outra aula. Não conter rasuras entre linhas, linhas em brancos ou espaços, tá, pessoal? Em hipótese alguma, o prontuário ele pode conter essas informações que eu estou colocando agora. Se eu rasurei, eu não posso usar corretivo em hipótese alguma, tá? O uso de corretivo é proibido dentro de um prontuário do paciente, tá certo? Isso aí você está dando causa-ganha para o paciente no judiciário e está dizendo assim, opa, estou botando minha corda no pescoço quando eu uso o corretivo, tá certo? Isso é proibido, não pode, tá? Eu não posso deixar uma entrelinha, por exemplo, eu estou lá naquela linha, tipo uma linha de caderno, tá, gente? Aí eu estou lá naquela linha de caderno, eu crio uma linha no meio entre aquelas duas linhas de caderno, né? Não vou, esqueci de fazer, hipoteticamente, tá aqui a linha do caderno, tá? Aí, eita, esqueci de anotar que o paciente tomou insulina de tal hora. Aí eu pego entre a linha e a outra, aí faço uma terceira linha no meio, e aí escrevo, tac, 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 tac. Isso aqui você vai glosar o prontuário, que eu falei ontem sobre glosar prontuário, né? E vai também deixar um espaço ali de protesto de questões ali do sindicância, tá certo? Todo prontuário, seja ele no privado ou no público, ele tem auditoria, tá certo? E quanto mais você glosa um prontuário, menos você ganha. Por exemplo, a gente que é do Estado, né? Funcionário do Estado. Cada vez que você preenche um prontuário errado, a gente ganha o que chama-se produtividade. Tá? A gente ganha produtividade. Então, quando eu gloso um prontuário, quando eu estou fazendo uma anotação lá, o auditoria vai lá e não paga por atendimento daquele prontuário. Então, tudo que eu fiz naquele paciente, eu não vou ganhar. Então, minha produtividade vai cair, tá certo? Em hospital privado, o funcionário não tem produtividade, mas ele glosa o prontuário e ele é demitido, porque o prontuário não vai receber do privado. Você lembra do plano de saúde? Sim. Em contrapartida é pior, né? Que o cara ali já perde o emprego. Tá bom? Então, não posso fazer isso, vou mostrar mais à frente também. E quando vocês estiverem fazendo a anotação de enfermagem, vocês vão fazer muito, tá? Vai aprendendo também com isso, tá? Conter observações efetuadas, cuidados prestados, tá? Deve ainda constar da resposta do paciente frente aos cuidados prescritos, tá? O que ele relatar ali para você, você sempre vai estar colocando ali, tá certo? Também. Conter as intercorrências, né?
e dentro daquilo ali do seu atendimento, no seu plantão, você está com aquele paciente, está tudo ok, de repente ele tem uma parada. A parada tem que entrar na sua anotação de enfermagem e tem que conter o que você usou nele, tá? O que o médico usou? Ah, ele usou 10 ampolas de adrenalina, tá? Coloca lá. Usou uma ampola de bicarbonato. Tem que colocar no prontuário, tá certo? Porque ali não está no prontuário, não está na prescrição médica que já era prevista, mas entrou na intercorrência. E tem que bater com a informação do médico quando ele terminar a urgência também, tá certo? O médico vai botar na parte dele e você vai botar na sua parte. Deve ser registrado após o cuidado prestado, né, orientada, fornecido ou informação obtida, tá certo? Deve priorizar a decisão de característica como tamanho, tá certo? Como centímetro, milímetro, quantidade, ml, litros, tá? E a coloração e forma, tá? Quando eu falo ali de quantidade ml, né, a gente não remete mais ali à eliminação vesical, tá? Coloração, né? As fezes, né, gente? Nós sabemos que as fezes, ela nos dá indicadores de patologias, tá certo? Por exemplo, quem é que vai ver o paciente que está lá eliminando as fezes? Eu toda a vida minimizo, mas eu só preciso fazer isso. Quem é o profissional que vai identificar as fezes do paciente? É o técnico de enfermagem. Tá? É o técnico. Ah, era para responder, desculpa. É o técnico de enfermagem, tá, gente? Que vai identificar. E quando você lá relata que o paciente tem as fezes de característica líquida, né? Pastosa, tá certo? Ressecada, de cor, aspecto cor, marrom claro, marrom escuro, esverdeada, tá? Cor de Coca-Cola. Isso tudo nos dá uma referência ali de que doença esse paciente está tendo ali, tá certo? Por exemplo, vocês imaginariam que o paciente apresentando uma fezes ali de cor de Coca-Cola, o que viria na cabeça que seria, tá? Para vocês aqui agora, que não teria nenhum conhecimento. O que esse paciente poderia ter com as fezes da cor de Coca-Cola? Um provável sangramento? Muito bem, Pedro. Ele está tendo um sangramento a nível do trato digestório, certo? E aí ele vai ter o que a gente chama de melena nas fezes, né? Quando o paciente me apresenta uma fezes clara, totalmente begezinha, da cor dessa minha caneta aqui, ó, da cor dessa minha caneta aqui, né? Eu estou dentro do paciente que ele está com crise no pâncreas, tá certo? Então, tudo isso tem que ser anotado para que quando o médico for analisar sua anotação de enfermagem, ele consiga estar filtrando também as informações de que exame ele precisa solicitar. Tá certo? Quem é mãe sabe muito bem disso, que o médico pediatra sempre fala, observa as fezes do bebê nessa época, né? E aí a mãe passa a observar a fezes do bebê, tá certo? Basicamente é assim. Então a enfermagem ali vai observar as fezes desse paciente, tá certo? Né? E aí eu tenho as 9 regras de ouro, gente, tá? Eu acho que vai cair Era que agora. estava na atividade, né, professor? Qual? Tem na atividade. Eu acho que é a 8, essa daí. As 9 regras de ouro. Tá em qual atividade, hein? A que você passou ontem. Tá. A de ontem, porque a gente não viu isso aqui. Porque como eu estava dizendo para Pedro, gente, no início, eu estava dizendo o seguinte, que tem aula que eu dou no mesmo dia, tipo 2, 3 aulas no mesmo dia, tá? Por ser aula pequena, e o objetivo da gente é entrar no laboratório, e aí eu consigo fazer 3 aulas no dia, e aí essa atividade já estava pronta, que foi uma atividade de sala de aula. É por isso que já tinha Mas tudo bem. essas 9 regras, né? Não, tá, só para esclarecer. A gente também não fez, professor. Ainda bem que É verdade. Meu Deus, que crime! Né? Fala a verdade. Ainda bem, pessoal, se cair, aí vocês sabem que nós vamos ter o segundo tempo, né? Nós vamos ter, não, teremos o segundo tempo após 10 minutos. Beleza. Professor, você tem que criar uma sala para o intervalo, professor. Só para o intervalo. A gente tem que lançar aqui, né? O Pedro, eu vou fazer um dia, eu faço a sala de intervalo, né? E aí, pelo menos a gente come. Amanhã, não, na sexta. Pelo menos a gente come a sobremesa de Daniel e de Esté ali, para mostrar. É verdade, Nós não vamos deixar. É verdade.